Olá, vamos continuar então a nossa aula número 1. Como nós vamos iniciar a discussão sobre projeto, é importante que nós tenhamos os métodos de elaboração com clareza. Mas como assim método, professor? Método, pessoal, é o que vai instrumentalizar o seu projeto. É a metodologia. Quando nós falamos em metodologia, nós estamos falando de um aparato de sequência lógica que vai garantir o meu sucesso em determinada ação. No nosso caso, a ação seria o projeto. Para isso, é primordial que nós tenhamos em mente qual é a lógica que a instituição opera, como eu falei no início da nossa aula. É uma instituição privada? É uma instituição pública? É uma ONG? É uma instituição comercial, empresarial? Precisamos inicialmente ter esse marco situacional, institucional, para iniciar a proposição de qualquer projeto. Depois nós precisamos ter os indicadores socioeconômicos. Qual é o contexto econômico que a instituição está inserida? Qual é o contexto social que ela está inserida? Já houve um projeto na área que nós estamos propondo? É preciso resgatar essa história. Vamos levantar todos esses dados. Isso se chama mapa do conhecimento. Vamos elencar como que esse projeto já funcionou e como nós queremos que ele funcione se for um projeto novo. Vamos supor, professor, mas eu sou um funcionário público. Não era dessa cidade, eu cheguei aqui, eu era lá de Rondônia e cheguei em São Paulo para atuar na minha área como funcionário público. Uma dica para você, toda instituição pública ela está ligada a uma política de governo, ela está ligada a uma estrutura da política pública. Nesse sentido, é importante nós elaborarmos uma busca, sempre a partir das legislações, sejam as legislações federais, estaduais. Nesse sentido, sempre tem algo que vai nortear o seu trabalho. E aí que entra o plano diretor, o plano de lei e diretrizes orçamentárias, o estatuto da cidade. Então, são documentos que vão subsidiar a sua atuação. Mas por que nós precisamos realizar toda essa leitura? Porque o planejamento que vai viabilizar toda a sua ação. Mas como nós vamos relacionar todo o planejamento? É por isso que nós propomos para vocês a utilização do PMBOK. Ele vai apresentar alguns métodos. Dentre desses métodos, pessoal, eu vou falar para vocês agora rapidamente, mas eu quero que você se aprofunde na leitura de alguns modelos de planejamento, de métodos para o nosso projeto. Por exemplo, nós temos o planejamento estratégico situacional. Esse planejamento, que é conhecido como PES, ele é mais relacionado à gestão de governo. Então, quem trabalha numa secretaria, numa administração pública, esse planejamento é o ideal. Mas nós temos também o planejamento de projetos orientados por objetivos, que é conhecido como o ZOP. Esse processo de trabalho, de planejamento, ele está destinado a projetos desenvolvidos, projetos mais novos e também voltado para financiamento de instituições internacionais. Então, é um outro modelo, um método de planejamento. Nós temos também como conhecido o método Altadir de planejamento popular. Esse método, o próprio nome dele já diz, planejamento popular. Ele está mais voltado para ações que exigem o envolvimento da comunidade, o envolvimento comunitário. Porém, a nossa proposta nesse curso, nós utilizamos muito o PMBOK, que foi um método de planejamento embasado e desenvolvido pelos norte-americanos, nos Estados Unidos, de modo que ele facilita e representa o somatório de todo o conhecimento na gerência de projetos. Mas, professor, como assim o somatório da diferença de todas as gestões de projeto? Porque ele possibilita que o gerente de projeto tenha uma visualização de todas as fases do projeto. Ou seja, quanto melhor delimitada cada fase, digamos assim, cada caixinha esteja cada seus problemas e as soluções, vai facilitar o meu sucesso no projeto. Então, esse guia do PMBOK, ele orienta desde uma análise de um problema a uma análise de custo, a uma organização de agenda, de prioridades. Então, se você quer falar, então eu quero saber a sugestão do professor. Para nós, o PMBOK é o principal método de trabalho para elaboração de projetos, ok? Para isso, então, nós temos que iniciar de algum lugar.
Professor, mas como que eu vou iniciar? Eu já falei que você precisa partir identificando quais são as potencialidades da instituição, identificando se já houve algum histórico, mas como eu vou colocar isso no papel? Para isso, eu gostaria que vocês anotassem no seu caderno, no seu computador, esse formulário que nós colocamos no Data Show, na sua apresentação, que é um formulário que vai nortear as perguntas ao elaborar um projeto. Por exemplo, o título do projeto. Um título criativo, um título inovador. Será que eu preciso de um título criativo e inovador? Ou eu preciso de um título também que as pessoas conheçam, se integrem ao projeto? Então, o título deve ser pensado com cuidado. O gerente do projeto é a pessoa que está à frente do projeto. Eu começo a delimitar todas essas fases do projeto. Preciso que conste no meu projeto quem são os clientes, quem são as pessoas envolvidas. Professor, mas eu não tenho cliente na minha instituição. Eu sou uma instituição pública, então quem é o seu usuário? É o usuário do sistema da saúde? É o usuário da educação? É o usuário da política de assistência social? Mas eu trabalho numa empresa, então nós chamamos de cliente. Então vamos começar a acompanhar as nomenclaturas, os parceiros envolvidos, os parceiros previstos e os parceiros existentes. Quando nós pensamos em um projeto, tudo deve estar muito bem elencado. O escopo do projeto. O escopo, pessoal, é a parte, digamos que é o principal do projeto, é o detalhamento, é o conjunto de objetivos dos projetos. Isto é, o que deve e o que não deve ser feito. Então, o escopo é o que vai nortear o sucesso do seu projeto. E a partir do escopo, então, se eu já decidi quais são os objetivos do meu projeto no escopo, eu vou para as metas. Professor, meta e objetivo é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Para um objetivo eu posso ter várias metas. Para um objetivo eu posso ter apenas uma meta. Digamos que eu tenho 3 objetivos. Primeiro objetivo eu tenho 5 metas. O segundo objetivo eu tenho 3. O último objetivo eu tenho só 1. Porque de repente o último objetivo é só elaborar um texto para explicar qual foi o fruto da ação desenvolvida. Então é uma meta apenas. O primeiro objetivo não, eu desdobro várias ações. Para várias ações eu necessito de várias metas. Então é importante nós prestarmos atenção na classificação das palavras, objetivo e meta. Elas são distintas, mas elas se complementam, ok? A justificativa. Esse item da justificativa eu gostaria que vocês se atentassem. Por quê, pessoal? Quando nós elaboramos uma justificativa de um projeto, nós não podemos minimizar o problema ou generalizar. Nós temos que pensar em quem vai ler esse projeto. Eu escrevi o projeto, eu entendi toda a justificativa, a importância de sua execução. Mas e quem for ler esse projeto? Vamos falar, por exemplo, de editais públicos que nós concorremos hoje, seja em uma instituição do terceiro setor ou um setor público. Na justificativa você deve apresentar toda a realidade local. Vamos supor que você apresente esse projeto para uma instituição internacional que está lá no Canadá, financiando um projeto do Brasil. Na justificativa você deve apresentar indicadores econômicos, socioeconômicos, culturais, a importância da execução desse projeto. Então é uma fase de elaboração que nós precisamos ter muito cuidado, passar para outras pessoas realizar essa leitura, principalmente se for uma pessoa que não conhece a sua instituição e o seu projeto, tá? Então é importante que nós tenhamos na nossa cabeça o ciclo do projeto. Todo projeto, para iniciar, então, ele inicia com o planejamento, depois vem a execução, o controle e a finalização desse projeto. Bom, se nós temos o início com o planejamento, a execução, o controle e a finalização, para cada etapa eu vou ter que desenvolver uma ação, um planejamento? Sim. Para cada etapa eu vou ter que desenvolver um planejamento. Mas esse planejamento vai ser como um todo? Não, pessoal, é um breve relato das ações que você irá desenvolver. Para isso é importante que nós tenhamos sempre, isso não é novo, a questão do gerenciamento de projeto, ela iniciou há muito tempo. Nós temos como marco inicial de introdução ao gerenciamento de projetos a construção das pirâmides. Vocês já pararam para analisar como foi construída uma pirâmide no Egito há milhares de anos atrás?
quantas pessoas foram envolvidas nesse processo, quanto tempo esse projeto foi gerenciado. É importante que nós tenhamos em mente a operacionalização de todo esse processo. Bom, compreendendo agora que nós já entendemos toda essa parte de conceito, como o projeto ele é situado em nível de plano, programa e projeto, é importante que vocês se atenham às habilidades que um gerente de projeto deve ter. Mas afinal, qual habilidade que um gerente de projeto deve ter? Ele deve ser selecionado aleatoriamente porque ele cursou administração, porque ele é um advogado, porque ele é um assistente social, um profissional. Qual é a área de formação? É importante que nós foquemos não na área de formação, mas nas habilidades que esse gerente deve ter. Quando nós pensamos no gerenciamento, é um processo que não envolve somente os processos burocráticos, mas envolve também o conhecimento pessoal, interpessoal, o relacionamento que eu tenho com a minha equipe. Por isso, o gerente ele deve ter uma informação processada de quem é o integrante da sua equipe, uma informação bem sistematizada de quais são os processos que eu vou gerenciar durante a execução de um projeto. O gerente ele não deve ter a habilidade apenas de elaborar um projeto, mas de lidar com essa equipe, de prever imprevistos e saber que imprevistos acontecem, mas eu vou então colocar tudo a perder se acontecer um imprevisto? Não, é por isso que não é qualquer pessoa que pode ser gerente. Ele tem que ter a destreza, a perícia, a capacidade e a aptidão de desenvolver o projeto da melhor forma possível. Isso quer dizer quando acontecer qualquer imprevisto ou não. Vamos supor que o seu projeto ele tenha ocorrido sucesso do começo ao fim. Porém, pode acontecer em determinado momento que devem ser realizadas novas implementações no projeto, ou seja, ajuste. Para isso, o gerente tem que ter a capacidade de autoavaliação crítica, tem que ter a importância da compreensão da equipe nesse processo também. Não é procurar culpados, mas é o que nós falamos entre chefe e líder. O gerenciamento de processo ele deve ter com clareza essa noção de equipe, de líder, de que todos somos um e temos o objetivo de atingir o sucesso naquilo que nós nos propomos. Nós elaboramos um projeto, nós elaboramos um plano. Isso não aconteceu da melhor forma possível? Então vamos pensar nas estratégias. Mas por que eu estou falando isso? Pessoal, vamos pegar como exemplo aquela ponte que infelizmente caiu lá no estado de Minas Gerais. Quem se lembra dessa reportagem desse viaduto? Quantas pessoas estavam envolvidas nesse projeto? Muitas pessoas. Será que foi estimado todo o custo para esse projeto? Será que foi aplicado ou devido à devida metodologia na elaboração da construção dessa ponte? O que falhou? Quais foram as falhas que esse projeto aconteceu? Foi exercido o controle? Foi exercido o planejamento? A conversa entre os atores envolvidos? Ah, professor, mas o senhor está falando de algo distante da minha realidade. Não é distante. Se nós formos elaborar um projeto, vamos supor, de uma construção de uma casa, ela tem que ser construída de acordo com a viabilidade funcional que eu me proponho a morar naquela casa. Eu sou solteiro, tenho uma família grande, como que essa casa deve ser construída? Será que a minha casa atende à necessidade da sua casa? Será que a sua casa atende à minha necessidade? Nenhum projeto ele deve ser igual ao outro, não existe um modelo de projeto a ser seguido. Por isso, quando a gente fala, professor, então você vai apresentar a base e a estrutura para organizar um projeto? Sim, a base e a estrutura. Mas essa base e estrutura, ela é flexível e ela deve ser aplicada de acordo com a sua realidade, não de acordo com a minha realidade, porque eu conheço a minha realidade. Eu vou me programar e me planejar para essa realidade. Então, para encerrar a nossa aula, eu gostaria que vocês se atentassem na leitura, como que o projeto funciona, como que ele se desdobra e o primordial, como que ele se aplica na minha realidade. A partir disso, na próxima aula, nós vamos aprofundar ainda o nosso conhecimento na estruturação desse projeto. Então vejamos, até agora nós falamos de conceito, da ideia que eu devo ter para elaborar um projeto, o objetivo, o escopo, a meta, mas isso eu tenho que ter em mente, isso eu tenho que ter levemente delineado.
Porque quando eu for apresentar esse projeto para uma instituição, para o meu chefe, para o meu superior, eu tenho que ter isso instrumentalizado. E é isso que nós vamos falar na próxima aula. Tenham bons estudos e não se esqueçam de acessar os materiais disponíveis, os fóruns e a tutoria. Até o próximo encontro.